Por que seu treino fácil fica difícil? Você começa a treinar e percebe que está num dia muito bom e está dentro de um treino moderado, que deveria ser fácil. Aí pensa, já que está muito fácil, vou dar uma aceleradinha. Só que aí todo o seu padrão começa a mudar. A respiração começa a pesar, você começa a hiperventilar, percebe que está puxando o ar e está ficando mais difícil. A perna começa a pesar, você percebe que já não consegue mais conversar e correr ao mesmo tempo. E aí, às vezes, precisa ou interromper o treino, porque quebrou, ou você vai ter que dar uma caminhada, se recuperar um pouquinho para depois voltar. Aí, quando termina o treino, vem aquela sensação do tipo, tá, mas peraí, não era para ser um treino moderado, por que pra mim tá tão difícil? Essa situação ela é muito mais comum do que a gente imagina e muitos corredores já passaram por ela. Essa sensação de que o treino moderado tá muito difícil. E muitas vezes, por ser um treino fácil, que não tem grandes coisas para a gente se preocupar, fica mais complicado justamente controlar a intensidade nesse treino. Oi, eu sou a Flávia, doutora em bioquímica, treinadora de corrida e uma amante de treinamento feminino. E no podcast esse não é mais um papo de corrida, que falamos sobre mulheres, sempre de uma maneira muito leve, tomando meu mate. E hoje vou responder 5 perguntas que apareceram lá na caixinha semana passada, quando eu coloquei algumas coisas sobre treino moderado. E eu achei elas muito interessantes, elas conversam entre elas, e eu vou tentar trazer um pouco da parte do comportamento, de por que esse treino que deveria ser fácil é tão difícil, e vou trazer também a parte biológica, porque eu penso sempre, enquanto treinadora, que quanto mais conhecimento você tiver para conseguir executar o que você precisa executar, mais fácil fica aderir e fazer exatamente aquilo. Porque às vezes a gente não sabe nem para que serve e nem por que está fazendo, e muito menos como deveria estar fazendo. Nem sempre, e isso é muito importante ressaltar, os treinos vão sair dentro do que deveria sair. E tá tudo bem, é normal, mas você saber o que você pode modular, às vezes mudar coisinhas de um dia para o outro, já muda muito o seu descanso, a sua recuperação, e isso tudo impacta diretamente em como você consegue executar os treinos. Então, eu acredito que conhecimento é a chave para que você consiga treinar por mais tempo, treinar melhor e reduzir ao máximo o risco de lesão, porque quanto mais você conhece do que precisa fazer no treinamento e se conhece, quanto mais ferramenta de conhecimento você tiver, mais fácil é para manipular as variáveis dentro de um ciclo de treinamento que são de 12, 14 semanas. Então, vamos para as perguntas. E para a gente começar hoje, tem um desenhinho. Fiz um desenho para ficar mais fácil para você. Se você está só me ouvindo e não está me assistindo, eu sugiro fortemente que quando você tiver um tempinho, você me assista. Nós temos 3 domínios hoje. Então, nós temos 3 domínios, o moderado, o pesado e o severo. O treino moderado, o levinho, ele deveria estar aqui, ó. Exatamente nessa parte aqui, no máximo, cruzando aqui um pouquinho. E o que acontece principalmente com corredores que estão aprendendo a correr, que estão começando, que são sedentários? Há um desvio desse domínio aqui. A minha caneta tá de sacanagem. Dá um desvio desse domínio aqui para esse domínio aqui. Aí, imagina só que você deveria estar entregando um treino leve e você está entregando um treino no domínio pesado. E isso tudo acontece por alguns fatores que a gente vai conversando ao longo desse episódio. E no final desse episódio tem um bônus. Eu vou te explicar como fazer uma conta para saber se você está treinando, se sua frequência cardíaca está dentro dessa zona. Porque uma das formas da gente monitorar se a gente está treinando aqui dentro mesmo ou não é através da frequência cardíaca. A frequência cardíaca, ela não é usada para prescrição, ela é usada como uma ferramenta para a gente entender se está treinando na zona certa ou não. Então, no final de hoje, desse episódio, já pega papel e caneta que a gente vai fazer a sua zona de treinamento para saber se você está correndo o moderado na zona certa.
Esses os outros dois domínios, o pesado e o severo, eles não têm monitoramento de frequência cardíaca porque o objetivo é outro, certo? Então a gente vai respeitar esse aqui e pensar que a prescrição, o treino não é prescrito pela frequência cardíaca, mas sim monitorado pela frequência cardíaca e outros fatores indiretos que eu vou te mostrar nesse episódio. Então vamos para a primeira pergunta. Pergunta 1. Por que o treino moderado às vezes parece tão difícil? E aqui a resposta parece simples, mas eu vou te trazer algumas razões para que a gente desenrole essa resposta. O difícil a gente entende por percepção de esforço. Percepção de esforço, ela é individual e ela depende do teu dia anterior. Ou seja, dormiu bem, comeu bem, tá bem alimentado. Se tiver tudo encaixadinho, provavelmente quando você for treinar, a sua percepção de esforço vai ser menor. Só que aí vem os dias não tão bons, onde você não conseguiu dormir como deveria, a vida engoliu, não comeu direito, não bebeu água direito, tomou muita cafeína, não relaxou, e aí você vai para um treino. Isso também vai impactar na sua percepção subjetiva. Por isso que o treino moderado, ele é monitorado pela percepção subjetiva e pela frequência cardíaca. São duas variáveis que a gente vai guardar na nossa caixinha já para responder algumas perguntas. Então aqui eu vou trazer 3 pontos para responder essa pergunta. O primeiro ponto, você deixa o seu treino moderado mais difícil quando você queima a largada. Queimar a largada é você sair assim, tipo um Fusca sem freio nos primeiros 2, 3 quilômetros. E depois você não consegue sustentar essa intensidade que você saiu. Isso aqui pode acontecer por 2 fatores. O primeiro, nos primeiros 10, 15 minutos ou 2 quilômetros e pouco, o teu corpo está aquecendo. Esse aquecimento não é só articular, muscular, como a gente pensa, que fica lá balançando aquela perninha lá na árvore, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas é um aquecimento da questão respiratória e metabólica. O nome chique, o nome científico disso, chama equilíbrio de coeficiente respiratório. O nosso corpo ele precisa de um tempinho para entender que está treinando, para equilibrar todas as funções biológicas. E se você já sai correndo muito rápido nesse começo de treino, tem um desvio lá pro limiar 2, lembra? E aí o limiar 2 é o bichinho que pega, ele é mais difícil. Então, se já no começo do treino você desviar para o limiar 2 e não esperar o seu corpo aquecer da maneira que deveria, a sua frequência cardíaca tende a ficar mais alta e a tua percepção subjetiva de esforço também tende a ficar mais alta durante todo o treino. O segundo ponto, dentro desse primeiro ponto ainda, é que o seu músculo pode não estar preparado para essa intensidade que você está querendo colocar no início do treino. Então, você vai quebrando nos quilômetros, ou seja, é como se você fizesse uma pirâmide invertida, que você começa numa intensidade muito alta, mantém pelo segundo quilômetro, no terceiro você já começa a perder velocidade e assim você vai. Então, pode ser por esses 2 fatores. O primeiro, pelo coeficiente respiratório que ainda não está equilibrado, ou o segundo, pela questão muscular, que você vai quebrando porque não tem músculo para sustentar a intensidade que você está colocando. E o segundo ponto é que você faz uma pirâmide de intensidade. Se no primeiro ponto ela era invertida, você começava mais rápido e ia quebrando, aqui você faz ao contrário. Você começa mais conservador, começa correndo mais devagarinho e você vai aumentando essa velocidade ao longo do tempo. Isso faz com que o final do teu treino seja mais difícil. Porque às vezes a gente tem a sensação do tipo, ou eu quero me livrar desse treino porque ele é monótono e ele é monótono, ou 2, eu tô atrasada para alguma coisa em casa e eu preciso dar uma aceleradinha aqui porque eu tô sem tempo. Só que a gente não pode esquecer que treino moderado é tempo de exposição. A gente precisa ficar X tempo dentro daquele limite de intensidade bom para conseguir as adaptações biológicas que a gente quer. Então, se um treino de 10K, no seu caso, está prescrito para ficar em um tempo de exposição de 1 hora e você começar a acelerar esse tempo e fazer em 50 minutos, por X motivos, você vai deixar o seu treino mais difícil, você vai desviar essa curva para o domínio pesado e você vai
possivelmente atrapalhar algumas funções biológicas que você deveria estar ganhando lá no domínio moderado. E tem o terceiro ponto, que é uma coisa que acontece muito com o corredor iniciante. Depois que você vai ficando mais treinado, isso acontece um pouco menos. A literatura chama de desvio cardiovascular. O que isso significa? Significa que mesmo você mantendo o mesmo ritmo, o mesmo pace, né? Eu corro bem certinho todos os quilômetros, um igual ao outro, a frequência cardíaca ela ainda vai aumentar um pouquinho. E isso é muito comum, principalmente em sedentário. Esse desvio cardiovascular, para que você entenda um pouquinho, é que com o passar do tempo do exercício, o coração vai bombeando um pouco menos de sangue irrigando os nossos tecidos. E para fazer uma compensação, porque a gente está em exercício e precisa de mais sangue, o coração tem que bater mais vezes. Então ele não consegue mandar tanto sangue por batimento e ele precisa bater mais para supercompensar esse volume que ele não está conseguindo enviar para os tecidos. Isso fica muito evidente, principalmente em situações como calor, falta de hidratação, e também um negócio que acontece muito com as mulheres é baixa ingesta calórica. E aqui eu não tô falando de ingerir pouco carboidrato somente, de você ter uma dieta restritiva, não adequada para o seu aporte, para o que você gasta, para o que você treina. Isso pode aumentar a frequência cardíaca e a percepção de esforço. Mas é importante ressaltar que esse terceiro ponto, você não necessariamente acaba saindo do domínio moderado. Você ainda permanece no domínio moderado. O que acontece normalmente é que você sente, então a percepção subjetiva fica mais alta, mesmo sem que você saia do domínio moderado. A sua frequência cardíaca ela aumenta um pouquinho, mas ela não sai do domínio moderado. Fazendo um gancho com a pergunta número 2, que é a seguinte: se eu estou conversando durante o treino, mas a minha frequência cardíaca está subindo, eu não estou fazendo treino moderado? Aqui vai depender. Então, de conversar dentro do treinamento moderado é a terceira variável que a gente pode avaliar como ferramenta para entender se você está dentro do domínio moderado ou não. Chama Talk Test. É um teste validado pela literatura. É uma maneira indireta de entender se você está dentro do domínio moderado ou não. Não é falado tipo, eu consigo conversar aqui e Não, isso não está no treino moderado. Você tem que conseguir falar pequenas frases e contar uma historinha. E isso está no domínio moderado, porque muita gente fala, eu consigo conversar e correr ao mesmo tempo. Peraí só um pouquinho. Isso não é domínio moderado. Provavelmente você já está num desvio pesado. É conversar confortavelmente, sem hiperventilar, sem perceber que precisa fazer grandes pausas. O Talk Test tem uma escala de 3 pontos onde conversar e contar histórias é muito fácil, então você está dentro do ritmo moderado, onde você conta pequenas frases, por exemplo. Eu consegui fazer um treino hoje. Você precisa dar um intervalo. O treino foi muito interessante. Eu quase não sofri. Isso já demonstra que você está no domínio pesado. Agora, se você consegue responder só monossilábico, sim ou não, você já vai lá para o domínio severo. Então, se a gente voltar para cá, é bem interessante a gente observar. O domínio moderado, eu consigo contar a história. O domínio pesado, eu consigo pequenas frases com pausa e dando algumas respirações mais profundas. E o domínio severo, eu já preciso responder monossilábico porque eu não vou conseguir responder mais que isso. Já nos leva para a terceira pergunta. Se eu precisei caminhar durante o treino, significa que eu não fiz um treino moderado? E aqui eu quero mudar um pouquinho a pergunta, olha só. Em vez de simplesmente perguntar se caminhar significa que saiu do moderado, talvez seria mais importante entender por que você teve que caminhar. Porque existem duas situações aqui. A primeira é usar caminhadas dentro dos treinos moderados para construir um volume de treinamento mais alto. Eu uso isso como estratégia para quem está começando na corrida. Imagina que tem pessoas que não conseguem correr 20 minutos consecutivos, assim, sem parar. Porque se ela corresse 20 minutos sem parar,
a frequência cardíaca ia lá em cima, ia ficar muito difícil e provavelmente ela, ao longo das semanas, ela ia achar muito, muito difícil manter um treino longo. Aí a gente usa o treino moderado fragmentado. Por exemplo, a pessoa não consegue hoje correr 20 minutos com muita dificuldade, vamos colocar assim. Aí, para eu conseguir um volume um pouco maior em treino moderado, que o treino moderado tem efeitos bem legais a partir de 30 minutos. Então eu coloco pequenas caminhadas estratégicas ali no meio, até essa pessoa conseguir correr tranquilamente os 30 minutos e depois a gente vai adicionando mais volume. Então, por exemplo, tá? Você consegue correr bem 10 minutos. A gente coloca uma caminhada de 2. Faz mais um bloco de 10, caminhada de 2. Bloco de 10, caminhada de 2. Assim, a gente garante que você teve uma percepção subjetiva mais baixa, não hiperventilou, não sofreu, não teve aquela sensação de tipo, não consigo fazer isso aqui. E além disso, a gente tenta manter a frequência cardíaca mais baixa também, porque nas caminhadas a frequência cardíaca normalmente desce. Agora, se você teve que dar pequenas caminhadas porque entendeu que a intensidade está muito alta, aí a gente pode olhar para aquelas respostas lá da pergunta número 1. O que será que eu posso mudar, fazer diferente dentro da minha rotina para que esse treino moderado seja mais leve para mim? Tô comendo direito? Tô dormindo direito? Tô bebendo água direito? Ok. Não é isso. Como é que eu saio pro treino? Ai, meu treino moderado, normalmente eu saio rasgando assim, tipo Fusca sem freio lá. Quem sabe se eu começar ele mais devagar? Ai, Flávia, mas eu não consigo começar mais devagar e manter. Tem uma estratégia que eu usei com uma aluna, foi na semana passada ainda. O treino moderado, a gente não coloca ritmo no relógio. No entanto, se mais ou menos você sabe qual é o ritmo que que a sua frequência cardíaca não sobe muito, você pode usar um ritmo de ancoragem para ensinar seu corpo a correr mais devagar. Porque tem um limite ali, uma faixa interessante para você correr sem sentir dor articular e com a frequência cardíaca mais sem oscilar tanto, sabe? Então, quem sabe você coloca ali no seu relógio, se você tem relógio, e acompanha de quilômetro em quilômetro. Imagina assim, ó, que o meu ritmo bom, vou dar o meu exemplo para não expor nenhum aluno. Meu ritmo bom de corrida é 6:20 no treino moderado. 6:10, 6:20, 6:10, 6:20. Se eu correr a 5:50, a minha frequência cardíaca vai estourar. Se eu correr a 6:40, que é mais devagar, vai começar a doer meu tendão, meu ligamento. Tá, mas como é que eu sei isso? Porque eu já testei. Então você vai ter que testar. Ah, olha só, se eu manter nessa faixa de pace aqui, a minha frequência quase não oscila. Então é ali que eu vou ficar. Ah, mas eu não consigo. Então eu vou ensinar meu corpo a ficar nessa faixa. Porque isso também é uma habilidade, isso também se aprende. Aí você vai me dizer, tá, mas eu tenho que treinar sempre nesse pace? Não, porque vai ter dias que você vai estar muito bem, tem dias que você vai estar muito cansada. Mas aí pelo menos você tem um ponto de ancoragem, que você sabe no dia que você estiver muito bem, mesmo que eu esteja muito bem, se eu puxar o meu ritmo para 5:30, eu sei que minha frequência vai subir, porque é um treino longo. Então no final do treino longo, a frequência cardíaca vai subir pelo próprio cansaço. Então eu sei um pontinho de ancoragem aqui que eu erro menos. Então, isso vai te permitir olhar para o relógio, ver que a frequência cardíaca tá ok, ou simplesmente, esse ritmo aqui eu vi pelo Strava que, ok, minha frequência cardíaca fica boa, então eu consigo manter por ali. Então, eu tenho o ponto de ancoragem, que é a variável mecânica, que é o meu pace, e eu tenho o ponto, a ferramenta fisiológica, que é a minha percepção, e a minha frequência cardíaca. Então eu junto isso e dá um bolo muito legal para eu entender como é que o meu corpo está executando o treino moderado. E essa pergunta que eu amo. Eu preciso fazer uma confissão aqui, ó. Eu amo os meus alunos de assessoria de corrida. Antigamente, quando me diziam, você não é para todo mundo, você não é uma treinadora para todo mundo, isso me ofendia de certa forma, porque eu queria atender todo mundo. E hoje eu entendo que realmente o trabalho como a gente constrói não é para todo mundo. Eu tenho alunos que eles não gostam da parte teórica, eles não gostam da parte técnica. E tá tudo bem, mas eles gostam e aceitam muito bem
os feedbacks mais teóricos. Ai, olha só, você fez isso, seria interessante você fazer aquilo. E por outro lado, eu tenho alguns alunos de assessoria que amam entender os processos biológicos e com esse a gente acaba conversando um pouco mais. E essa pergunta, ela veio de uma aluna minha. Então, eu confesso que eu fico apaixonada quando os meus alunos vêm com essas perguntas, sabe? Os meus atletas são os amores. Olha que legal a pergunta dessa minha aluna. Qual é o objetivo do treino moderado dentro de um programa de treinamento? Então, para quem não está familiarizado, programa de treinamento, ciclo de treinamento, é quando a gente determina assim, ó, eu vou fazer uma prova-alvo e eu tenho 12 semanas para treinar. Aí a gente monta um ciclo de preparação. Quando a gente faz um ciclo de treinamento, esse ciclo ele é composto por 12, 14 semanas. Dentro desse ciclo, sempre vai aparecer os treinos nos domínios. Então, sempre vai ter treinos no domínio moderado, no domínio pesado e no domínio severo. Por que alguns alunos precisam fazer mais um método piramidal, que é desse domínio e desse domínio? Provavelmente pela necessidade fisiológica. Teu treinador deve ter feito um teste, identificado nesse teste que você precisa melhorar tanto a sua base aeróbia quanto o seu coração para entregar mais sangue para a base aeróbia. Ou tenho alunos, por exemplo, que precisam de mais treinos no domínio pesado. Eles não conseguem sustentar a velocidade que eles já têm. Então, vai fazer um método piramidal, onde o domínio pesado acaba aparecendo um pouco mais. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. O que eu quero te dizer? Que, indiferente o método que o teu treinador usar, a base dos treinos é a mesma, o domínio moderado. Aí, dependendo da fase que você está, início do ciclo ou final do ciclo, vai aparecer mais treinos moderados ou menos treinos moderados. Se você é uma atleta que está iniciando na corrida, os estudos mostram que você tem muito mais benefício nessa zona do que nas outras zonas. Não que você não tenha que fazer os outros treinos, tá? Mas os maiores benefícios em sedentários acontecem aqui, para quem está começando a correr. Por quê? Porque tem uma janela muito grande de treinabilidade. Então tem muita coisa para acontecer e as maiores adaptações fisiológicas acontecem nessa zona aqui, quando você está iniciando na corrida. E depois eu sempre brinco, né? Depois que a gente vai sendo mais treinado ali, se torna um corredor intermediário, mais avançado, a treinabilidade também diminui. Então, significa que o seu treinador vai ter que bater mais cabeça para te melhorar e você vai ter que sustentar mais de desconforto para conseguir algum ganho. Então, no começo, a gente ganha muito rápido. Os 2, 3 primeiros anos ali de treinamento, a gente ganha muito rápido e muita coisa. Depois, a coisa começa a pesar. Mas eu quero trazer para você 2 exemplos que acontecem dentro do domínio moderado, que são os treinos, o Easy Run e o Long Run. Agora eu quero te trazer 2 exemplos de treinos moderados que acontecem dentro do domínio moderado, que parecem iguais, são basicamente iguais, eles têm algumas particularidadezinhas, só que eles têm 2 funções biológicas diferentes, que é o Easy Run, que é um treino moderado, contínuo, de 30 até 1h10 no máximo. Ele está sempre dentro dos ciclos de treinamento e normalmente ele vem ali para 8 km, 10 km, 12 km no máximo, dependendo do pace do atleta. Ele está normalmente no meio da semana porque ele serve para que você consiga aumentar volume dentro da sua planilha, sem atrapalhar os treinos intervalados, tanto o intervalado de VO2, que é aquele mais curtinho, quanto os treinos de limiar, que são treinos onde você vai trabalhar a sustentação de velocidade do seu músculo e do seu coração. Então, ele vem para complementar, sem atrapalhar esses treinos intervalados de alta intensidade. E daí, por outro lado, e daí da mesma família, dentro do mesmo domínio moderado, tem o Long Run, que nada mais é que o nosso treino longo do final de semana. Esse treino mais longo, ele tem, diferente da característica do Easy, ele tem mais tempo de duração.
tempo de exposição. Então, ele é um treino que vai acima de 1 hora, vai para 2 horas e meia, 3 horas. Você precisa rodar de maneira contínua dentro do domínio moderado. Biologicamente, ele faz algumas coisas muito importantes. Ele aumenta o número de capilares no nosso músculo. Isso interfere diretamente no quanto o nosso músculo vai receber de nutriente vindo lá do sistema circulatório. Quanto ele vai receber de oxigênio, né? Consequentemente de nutrientes. Ele também adapta músculo, tendão e osso, junto com o Easy Run. Então, além de trabalhar a capacidade aeróbia, aumentar a cardiovascular e a tolerância a volumes maiores, esse treino longo tem uma particularidade muito interessante. Ele aumenta a oxidação a capacidade oxidativa intramuscular, que nada mais é que a capacidade que o nosso músculo tem de usar gordura durante o exercício. E isso impacta muito em pessoas corredores que querem correr longas distâncias. Porque quando a gente está em domínio moderado, o nosso corpo prefere gordura e deixa guardadinho o glicogênio intramuscular. Não é que ele não vai usar, ele vai usar, mas vai usar em menos quantidade. E isso é muito legal, porque a gente tem uma quantidade de glicogênio intramuscular, que é o açúcar que a gente guarda lá no nosso músculo, em uma quantidade limitada. A gente não consegue estocar grandes quantidades. Mas, em compensação, a gordura entrega muita energia por molécula. Então, o nosso corpo consegue utilizar de maneira mais eficiente essa gordura. Então, se você conseguir treinar o seu organismo em baixas intensidades, você vai se beneficiar muito dessa parte, usando mais gordura como fonte de energia e preservando o glicogênio intramuscular. Ao passo que a recuperação de treinos assim são mais eficientes. E de fato, cada treino tem uma particularidade, tem um efeito biológico, no entanto, eles são no mesmo domínio. Eles são diferentes entre eles, mas eles ainda permanecem dentro do mesmo domínio de intensidade. A última pergunta antes da gente entrar no nosso bônus, não foi uma pergunta da caixinha, foi uma pergunta que uma aluna que está correndo faz pouquinho tempo, assim, ela está há 3 meses, quase 4 correndo, e ela fez uma pergunta que eu acho muito legal, muito legal mesmo, e é muito importante. Eu acho que todo mundo quando treina, e eu vou colocar todo mundo aqui meio generalizando a coisa, tá? Mas todo mundo que treina quer ver uma melhoria dentro do que escolheu para ser o objetivo. Quero perder peso, quero ver uma melhoria. Quero treinar para condicionamento, quero ver uma melhoria. Eu quero ser mais rápida, quero desempenho, quero melhoria. Quero correr mais longe, quero desempenho, quero melhoria. Quero estética, quero melhoria. Então, a gente precisa de um resultado e muitas vezes esse resultado ele precisa ser palpável, justamente para que a gente consiga se manter motivado, né? Então, essa pergunta eu acho incrível. Como eu sei que eu estou melhorando? Como eu sei? Qual é o parâmetro que eu uso para saber se eu estou melhorando na corrida? Se eu sou uma corredora que não busco provas, por exemplo. Então, eu não sei qual era meu RP de 5K e qual é a prova que eu vou bater o meu RP de 5K. Então, como é que eu sei se eu estou melhorando se não pela variável pace? Eu gosto de pensar na corrida sempre olhando para o custo fisiológico que ela nos apresenta. Então, imagina assim, ó, que você corre na mesma velocidade há umas 3, 4 semanas, o mesmo treino, na mesma velocidade. Só que você começou a perceber que a sua frequência cardíaca está menor, a sua percepção de esforço está menor, e você consegue correr por um pouco mais de tempo. Então, você não mexeu na variável velocidade, só que algumas coisas aconteceram aqui que você se percebe melhor e você consegue correr por mais tempo. Mas a gente pode espelhar e olhar para o outro lado. A gente pode perceber também que ao invés de correr por mais tempo, você corre a mesma distância. Então, a gente fixou a distância, só que você está conseguindo fazer esse treino em menos tempo e mantendo a frequência cardíaca e a percepção de esforço igual a como você estava há 2, 3 semanas atrás. Então, imagina que você está mexendo em 2 variáveis, ou no tempo que você consegue correr, ou na velocidade que você consegue correr a mesma distância.
Isso que a ciência chama de economia de corrida, onde você consegue melhorar algumas funções biológicas e você consegue escolher o que você vai fazer. Olha que maravilhoso! Ou você corre mais tempo ou você corre mais rápido. Então, não é subjetivo, você pode avaliar isso e também traz essa sensação de melhoria que dá com certeza mais motivação. E tudo isso traz uma percepção real de melhoria e você consegue, inclusive, levar para te motivar um pouco mais. E no bônus, a gente vai calcular a sua zona de treinamento. Olha como eu sou legal. Mexi nos cálculos aqui que eu faço para os meus alunos e eu tô te trazendo de presente para você fazer aí. Então já pega papel e caneta. Antes da gente começar, tem uma coisa muito clara. Dentro da ciência, existem formas de conseguir calcular algumas coisas. Existe a forma indireta, onde a gente faz um teste laboratorial que vai nos dar de maneira direta quais são as zonas, frequência cardíaca, troca de gases, VO2, Nem todo mundo tem acesso a isso. E existe o outro lado, que são cálculos indiretos, também validados pela ciência, que te dão uma predição, ou seja, eles aproximam desses valores. Spoiler, eu fiz um teste de esteira com ergoespirometria, que é uma máscara que analisa os gases, te dá, além da função cardíaca, ela te dá também alguns parâmetros fisiológicos para a corrida. E não deu diferença nas zonas, muito pouquinho. Então, eu vou te dizer, pode confiar nos cálculos, tá? Esse cálculo que a gente vai usar é o cálculo de Karvonen com frequência cardíaca de reserva. Então, tem vários cálculos bem descritos na literatura. Tem alguns mais fidedignos e alguns menos fidedignos. Eu trouxe um que é considerado padrão ouro dentro da literatura, porque ele considera a sua frequência cardíaca de repouso. Então, ele se aproxima muito mais de você do que se afasta. Então vamos lá, olha só. Esse em vermelho é o cálculo que a gente vai usar. Nós precisamos da sua frequência cardíaca alvo. Para isso, nós vamos fazer a sua frequência cardíaca máxima, menos a de repouso, vezes o percentual que a gente quer aqui para alvo, mais a frequência cardíaca de repouso. Para você obter a sua frequência cardíaca de repouso, você pode fazer um teste muito simples, que é deitar de barriga para cima, posição supinada, e a cada minuto coletar a sua frequência cardíaca olhando para o relógio. Então, primeiro minuto deu 60, anota. Segundo minuto deu 62, anota. Terceiro minuto deu 54, anota. Faz uma média das 5 amostras que você pegou e aí você vai ter o número da sua frequência cardíaca de repouso. Legal fazer de manhã, enquanto você está deitado na cama, ainda não levantou, não tomou café, nem nada, porque daí não varia tanto a frequência cardíaca, tá? Então, você vai obter a sua frequência cardíaca através disso. Para a frequência cardíaca máxima, o que a gente vai fazer? Então, a gente tem duas formas de conseguir a frequência cardíaca máxima. Ou pelo teste de esteira, que a gente não vai usar aqui, ou pela equação de Tanaka, que é uma medida indireta, mas bem validada pela literatura. Nós vamos pegar 208 menos 0,7 vezes a sua idade. Então, aqui a gente já consegue ter duas variáveis que a gente precisa ali para nossa conta, né? A frequência cardíaca máxima, a frequência de repouso, e agora a gente vai calcular a frequência cardíaca de reserva, que ela é importante para nós. Nós vamos pegar a sua frequência cardíaca máxima menos a sua frequência cardíaca de repouso. Tendo isso, nós temos todas as variáveis para conseguir fazer a conta. E eu usei o meu exemplo, tá? Então, olha só. Minha frequência cardíaca máxima é 181 batimentos. Essa frequência cardíaca máxima, ela saiu de um teste de esforço e ela tá igualzinha ao cálculo de Tanaka. A minha frequência cardíaca de repouso é 62. Ela varia de 56 para 62, então eu coloquei o valor mais alto ali para você perceber. E a minha frequência cardíaca de reserva é este menos este, que vai dar 119 bpm. Feito isso, agora sim a gente vai calcular o percentual para você saber
quanto é de frequência cardíaca que você tem que ter para ficar aqui nessa zona. Porque se você tiver a mais, você desvia para essa rota aqui. Então, nós vamos calcular quanto é de percentual daquela frequência cardíaca para saber se eu estou treinando na zona certa. Então, a literatura, através desse autor, aponta que a gente pode considerar o limite inferior da sua frequência cardíaca, 64% da sua frequência cardíaca máxima, e o limite superior, 0,76 ou 76% da sua frequência cardíaca. Aí a gente vai calcular através desse autor. Frequência cardíaca de reserva vezes o percentual da intensidade mais a frequência de repouso. Nós temos a minha, vamos lá. Limite inferior, 119, que são os BPMs da frequência cardíaca de reserva. 0,64 é o 64%, tá? Então, entra como 0,64 aqui. Mais os 62 BPMs, que é a minha frequência cardíaca de repouso. De reserva uma coisa, de repouso é outra. Aí eu tenho que o meu limite inferior é 138 BPMs, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa para saber qual é o limite superior. Então eu posso correr, eu aplico a mesma fórmula, eu posso correr até 152 batimentos. Então, olhando para esse nosso gráfico aqui, ó, correr entre 138 e 152, eu fico dentro do domínio moderado. A literatura também aponta que 10 batimentos para cima ou para baixo também são considerados, então também pode relaxar um pouquinho quanto a isso, tá? Pasmem! 152 é meu teto. Se eu ultrapassar esse 152, eu tô em domínio pesado. Então, significa que se eu, Flávia Mariel, for correr e tá com a sensação... Ai, hoje eu tô assim, ó, saí, tô meio super heroína, assim, o dia tá muito bom. Ai, fiz um treino moderado e minha frequência cardíaca deu 170. Provavelmente já tô em severo, tá? Não foi moderado. Puder deixar só um conselho assim, ó, nesse episódio, você vai pagar um preço fisiológico por extrapolar o domínio. Não é só uma questão de não estou tendo adaptações que deveria ter naquele domínio. Não, você vai ter um custo metabólico, porque custa 1x para correr em domínio moderado, só que custa y para o nosso corpo correr em domínio pesado. E custa x mais y correr em domínio severo. E é isso que às vezes a gente não se dá conta. Porque durante a corrida, o domínio pesado ou o domínio severo, às vezes por ser mais intenso e mais curto, nos dá a sensação de que são muito difíceis. Mas a recuperação deles, se você tiver com um bom aporte energético, é mais rápida. Então, se você estiver comendo direitinho e tal, a recuperação é mais rápida. E do domínio pesado, do domínio moderado, é uma recuperação mais lenta. E você precisa de carboidrato, de água, de tudo adequadinho para se recuperar bem. E se você começa a embolar aqui, ó, todo o seu treinamento, imagina só, seu treinador prescreveu X treinos aqui, Y treinos aqui, a minha caneta tá de sacanagem hoje, Y treinos aqui e X mais Y treinos aqui, o número de treinos. E você vai lá e embola os treinos todos aqui e ignora essa zona aqui, ó. Completamente, você ignora. Você vai pagar um custo metabólico de treinar só aqui. E não é porque eu sou chata, é porque a literatura mostra. Quer dizer, eu sou chata e a literatura mostra. Então, assim, ó, eu sou chata porque eu não quero que as pessoas se lesionem, é só isso. Vou mostrar meu teste de esteira que eu fiz essa semana. Qual era o meu limite? Qual era o meu teto? 152 BPMs, né? Qual foi meu teto? Muito parecido. Então, às vezes a gente tem umas ferramentas bem baratas na nossa mão e a gente só não usa. Ou só não sabe como usar. Mas a partir de hoje, agora, você já sabe como usar isso aqui. Isso aqui pode te ajudar. Pode te ajudar
a recuperar mais rápido, a lesionar menos, a ter mais qualidade nos seus treinos, a correr por mais tempo. O que você precisa usar e como você tem que usar. Agora é só treinar o seu corpo para usar. E para além de tudo isso, grandes corredores, corredores de elite, os caras que correm há muito tempo, muito rápido, tem toda a base de treinamento deles aqui. É todo de treino moderado. Não pensa que esses caras que correm 2 vezes por dia ficam dando paulada no corpo 2 vezes ao dia e ficam correndo só intenso. Não fica. Não fica, porque não sustenta. Então, se eu tivesse que ficar com uma coisa só desse episódio, seria a seguinte: ensina teu corpo a correr de maneira moderada. Melhora teu sistema cardiorrespiratório. Tudo isso vai te dar base para você conseguir fazer treinos mais rápidos, sustentar treinos de mais intensidade e não atrapalhar esses 2 treinos. E isso vai te melhorar a longo prazo. Desempenho na corrida não acontece da noite para o dia. Você precisa de paciência e você precisa respeitar a sua intensidade. Porque frequência cardíaca é uma variável individual, por isso que a gente faz contas, cálculos individuais. Eu espero que tenha feito sentido e se fez sentido, manda para alguém. Divide esse conteúdo com outro corredor. Quanto mais mulheres chegarem aqui, mais gente a gente leva com a gente. E esse é o objetivo desse canal. Espero na semana que vem. Um beijo e tchau!